Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Python para Todos. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou seu professor nessa jornada nossa maravilhosa para aprender Python, CSS e HTML. Estamos na aula 37 do módulo 17. Se você não viu a aula anterior, é super importante ver, porque a gente vai dar continuidade a ela. Vai aparecer um card aqui em cima. Lembrando que na descrição do vídeo temos códigos, link para o site, para se inscrever no canal, para essa playlist completa. Tem os códigos livres e gratuitos no ambiente do Google Colab. Enfim, vocês já sabem tudo isso, espero. Se não sabem, espero que caíram de paraquedas aqui nesse vídeo, é o primeiro vídeo seu. Vai aparecer um link para a primeira aula aqui em cima. Legal, dessa playlist, pelo menos, né? Estamos no módulo 17, enfim. Mas você consegue aprender coisa muito legal, mesmo sem saber muita coisa de Python por enquanto, tá? Mas é legal você ver desde o primeiro módulo, talvez, né? Enfim. Vamos lá, pessoal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o código da aula anterior e vou mostrar para vocês o que acontece quando, por exemplo, você quer fazer uma curva, né? Curva de Bézier, cúbica. E aí, agora a gente quer fazer uma sequência dessa curva, tá? Então, eu vou pegar o código da aula anterior. Na verdade, eu não vou pegar o código da aula anterior, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal? O código da aula anterior seria interessante se eu não tivesse preparado já aqui um outro código que eu vou substituir. Então, eu vou pegar esse código da aula anterior e vou substituir por um outro código aqui, tá? Nesse outro código vai aparecer uma característica importante que eu vou ilustrar. Então, eu vou fazer uma estratégia diferente nesse vídeo. A gente vai fornecer o código pronto e agora a gente vai desvendar o que ele significa. Aham, certo? Então, aqui, ó. Olha que legal, pessoal. Eu fiz uma primeira curva de Bézier e em seguida fiz uma segunda curva de Bézier. Você viu que ficou interessante, ficou uma ondulação bacaninha ali, né? Agora veja o seguinte, a primeira curva de Bézier, o que eu tenho? Eu tenho um ponto inicial, ponto de referência, primeiro ponto de referência. Ponto final, segundo ponto de referência, tá? Ponto de controle, desculpa, não é referência, é de controle. Então vamos lá, eu dei o ponto inicial 10, 80. Tá aqui o ponto inicial 10, 80. Aí eu dei o primeiro ponto aqui de controle, que é 40, 10. Então é esse ponto aqui, você tá vendo? Ó, tem uma linha laranja ligando o ponto inicial ao ponto de controle. O segundo ponto de controle, pessoal, é esse carinha aqui, ó, 6510, que está ligado a o 9085, que é essa segunda linha aqui que a gente fez, tá? Tá ligado no 6510, 9580, certo? Então eu estou ligando o segundo ponto de controle a o ponto final. Isso é uma das curvas. Só que, o que eu poderia ter feito aqui? Eu poderia ter pego um comando e falado assim: olha, agora você tem que fazer essa segunda curva. Poxa, eu vou ter que fornecer ponto inicial, ponto de referência, primeiro ponto de referência, segundo ponto de referência e ponto final. Não, não precisa. Como não precisa? Se você quiser, você pode pegar esse ponto de referência aqui e espelhar ele. Então, o primeiro ponto de referência pode ser omitido. O ponto inicial pode ser omitido porque é o ponto final da curva anterior. Então, esses dois pontos aqui, essa reta azul aqui, o ponto inicial e final dessa reta azul, podem ser omitidos e você só vai precisar informar o segundo ponto de referência e o ponto final, que são esses dois carinhas aqui, ó, segundo ponto de referência e o ponto final. Tanto é que o ponto final, pessoal, ele está no mesmo y, no mesmo nível em termos de eixo y, né? Que o ponto final da primeira curva. Ó, tá vendo? O ponto final dessa segunda curva tá no mesmo valor de y, ó. Tá vendo? Por quê? Por isso. Então, quando eu quiser fazer uma curva e encadear outras curvas em seguida, curvas cúbicas de Bézier, eu posso fazer desse jeito aqui, com esse comando S, tá? E essas curvas, essas retas azuis, ajudam a gente a visualizar essa situação. Tá? Lembrando que na descrição do vídeo tem isso aqui, pessoal. Você pode brincar com isso aqui, tá? Então, por exemplo, eu poderia botar aqui um outro ponto de referência, um ponto de controle. Sorry, eu cismei com esse negócio de ponto de referência, né? Enfim. Então, ó, vamos ver como é que vai ficar, ó. Você viu? Ele ficou meio esquisito. A reta não acompanhou porque eu tinha que ter mudado a reta aqui, né, pessoal?
Aqui, ó, se eu mudar a reta também, ó, 160 e 160, ó, aí agora vai acompanhar, ó, pra gente ver, ó. Então, a reta, ela meio que fez uma abertura, né? Fez uma abertura, assim. Então, a curva, ela ficou meio... Ela foi pro lado, né? Deu uma dançadinha pro lado. Enfim, então, você pode depois, se você quiser, brincar com esse código que está na descrição do vídeo, certo? E ver essa situação, que é bem bacana, porque aí você pode encadear várias curvas cúbicas de Bézier em sequência, certo? Então, é um comando bastante prático, interessante, para você fazer várias curvas em sequência. E aí, o que que a gente vai fazer para a próxima aula, pessoal? Eu vou falar da curva quadrática de Bézier, porque tem a cúbica e tem a quadrática. Então, qual é a diferença entre a cúbica e a quadrática? É que a quadrática só tem um ponto de controle, que você, na cúbica você tem dois, né? Você pode regular as pontas. Na quadrática ela é simétrica. Por quê? Porque eu te dou o ponto de referência aqui, e a partir daquele ponto de referência, aquilo vai definir a abertura, a curvatura da curva, né? Enfim. Então, com isso, pessoal, a gente já vai cobrir muita coisa interessante de curvas através desse comando também aí que eu vou fornecer na aula que vem. Então não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau!